Bom dia, meus preciosos. Que bom estar aqui novamente com vocês e nessa manhã tão linda, graças a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor todas as manhãs, as suas misericórdias se renovam sobre nós, né? Então, graças a Deus que estamos bem, estamos de pé, então louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos estar hoje falando sobre perdão, tá? Mas antes, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor, nós pedimos nessa manhã, fala conosco. Somos seus filhos, Senhor, queremos ouvir a sua voz. Queremos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos estar falando sobre perdão, como eu já falei, e eu indico esse livro, 70 vezes 7, tá? Esse livro é os autores, pastor Sandro Oliveira e o Odson Almeida, que é conhecido como Abraão, o meu filho, tá? Muito, muito bom esse livro. Adquire na livraria ou pelo site, ok? Muito bem, gente, eu falei que nós iríamos falar sobre o perdão. O conceito de perdão, queridos, é a ação humana de se livrar de uma culpa. É uma ação humana de se livrar de uma ofensa, de se livrar de uma dívida. É eliminação de um ressentimento, você eliminar de uma raiva, de uma ira, de um rancor, ou um outro sentimento negativo, tá? Então, o perdão, ele anda, eu comparo o perdão como... O perdão e o amor é como duas perninhas. O corpo precisa de duas pernas para andar bem. É necessário, Deus fez o homem com duas pernas. Uma perna é o amor e a outra perna é o perdão. Amor e perdão. Então eles andam de mãos dadas. É importante isso. Até no casamento é muito importante. O pastor ele sempre fala muito isso. Sobre essas duas perninhas que é necessário no casamento. Amor é suportar, é amar, é tolerar, esperar. E perdão é uma decisão de perdoar mesmo para se sentir bem. Então aqui todos nós já fomos ofendidos por alguém. E incrível, às vezes é alguém bem próximo. Nunca é de pessoas que estão à distância que nos ferem. Sempre são pessoas que estão próximas de nós. Então nós temos que perdoar, já fomos feridos, nós temos que perdoar e também já ofendemos, fomos ofensores, já passamos, também já fizemos isso também, já ofendemos outros também. Então, por que a gente tem que perdoar? É uma pergunta. Primeiro, por que temos que perdoar? Porque é um mandamento de Deus. A Bíblia diz em Colossenses, anota esses versículos, não vamos poder ler por causa do nosso tempo. Colossenses 3,13 diz lá, assim como o Senhor perdoou, assim como o Senhor perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Então, assim como Jesus perdoou a nós, é importante nós perdoar uns aos outros, perdoar as pessoas que nos ofenderam. A segunda razão por que nós devemos perdoar é porque é um mandamento, porque eu amo o Senhor. A Bíblia diz em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, como eu amo o Senhor, eu sou obediente. Filhos têm que obedecer o pai, nós somos filhos, por isso que nós temos que obedecer. E terceira razão por que eu devo perdoar é para o meu próprio bem, me faz bem. Guardar rancores, iras, ficar guardando ofensas, faz mal pra gente, tá? Então vamos ver mais na frente o que pode causar. E também outra razão para me perdoar
é para eu ser perdoada. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9 a 15, lá tem um mandamento: perdoar uns aos outros como eu vos tenho ofendido, como eu vos tenho perdoado. Então é importante a gente perdoar, porque para que eu seja perdoada. O versículo 14 e 15 diz: se vocês não perdoarem aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste não vos perdoará. Então, nós temos que perdoar, queridos. Por isso que a palavra de Deus diz, nós temos que perdoar para sermos perdoados, tá? Então, e qual é o limite do perdão? Quantas vezes devo perdoar? Eu não vou estar lendo porque é um texto longo, mas anote para você ler depois. Mateus 18, 21 a 35, fala uma história que Jesus contou para Pedro, quando Pedro chegou perto dele, dando uma de espiritual, de Senhor, se alguém me ferir, se alguém me ferir, eu tenho que perdoar 7 vezes, Senhor. Acho que ele pensou, Jesus achar que eu sou o cara. Então Jesus falou: não, Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E sabe quantas vezes é? 490 vezes no dia. 490 vezes que nós temos que estar sempre perdoando. Às vezes alguém nos faz mal, a gente perdoa, depois faz de novo, a gente diz: não vou mais perdoar não, porque já perdoei, e ela continua fazendo. Por seu próprio bem, por seu próprio bem, deve perdoar 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Agora, queridos, nós podemos ver também no livro de Atos, capítulo 56 a 60, capítulo 7, 56 a 60, está a história, relatada a história de Estevão. Lá mostra o exemplo de Estevão, tá? Estevão como ser humano, ficou registrado lá a história dele. O que aconteceu? Estevão foi levado perante, autoridade, foi acusado. Ele era um homem de Deus, ele era um diácono, ele servia na casa do Senhor. A Bíblia não consta dele ter feito nenhum delito, ele não cometeu nenhum delito para chegar ao ponto que chegou, mas só fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele orava, ele servia na igreja do Senhor, mas podemos ver lá, queridos, que diante das adversidades, qual foi a decisão que Estevão tomou? Diante das adversidades, Estevão tomou a seguinte atitude, ele tomou uma atitude. Ele olhou para os céus e ele viu a glória de Deus. Você pode ler lá. E eu quero dizer para você, queridos, quando alguém te ofender, que foi o máximo, o cúmulo, que você dizer: eu não merecia. Estevão também não merecia. Foi ao cúmulo. Mas o que é que ele fez? Ele olhou para o céu. Ele olhou para os céus. E ele relatou o que estava vendo. Ele falou o quê? Eu vejo e viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. E ele falava o que viu. A sua língua, queridos, tem poder para falar o que você está vendo pelo olho da fé. E ele viu, ele disse: eu vejo os céus abertos. Capítulo 7, versículo 56 fala sobre isso. Ele viu os céus abertos, queridos. Nesse momento que a gente tem que perdoar, é importante nós olhar para o céu. O que a gente vai ver? A gente vai ver o exemplo de Jesus na cruz. O exemplo dele na cruz, no livro de Lucas 23, 34. Quando ele estava naquelas agonias, pregado naquele madeiro, no horário mais quente, de meio-dia às 15 horas. O que é que ele fez? Ele diz: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Entende? Na morte, na cruz. Estevão, na hora tão difícil, ele olhou para o céu. E ele viu a glória de Deus. Ele viu os céus abertos. Nós temos que levar os nossos olhos para o céu.
A Bíblia diz que é do céu que veio o nosso socorro. Salmo 121. É do céu que veio o nosso socorro. Outra coisa que ele fez, Estevão fez, ele orava enquanto era apedrejado. Ele orava. Uma coisa que ele orou, ele orou, Pai, perdoa ele, não leve em conta esses pecados, não impute, não leve em conta esses pecados. Veja só, outra coisa que ele fez na hora que ele estava sendo apedrejado, jogado pedra na cabeça, nas costas, nos peitos, no rosto, a Bíblia diz que ele caiu de joelhos e bradou em alta voz e clamou a Deus que não levasse em conta aquele pecado. Você sabe por que Estevão conseguiu perdoar tão grandes tragédias? No versículo 55 diz, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E dizia, Estevão cheio, deixa eu ler aqui com vocês, tá? Aqui diz aqui, ó, 55, e Estevão, aqui, 55 diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Pessoas cheias do Espírito Santo, ela não consegue carregar rancor. Ele não consegue carregar o velho homem. Não podemos, faz mal, queridos. Então, ele conseguiu, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Perdoar é uma obra, é importante, é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, eu quero dizer para você que o resultado de perdão vem sempre salvação. Como Estevão perdoou naquele momento aquelas pessoas que estavam lhe apedrejando, a Bíblia diz que ele clamou em alta voz. Ele clamou em alta voz. Ele se ajoelhou nessa hora. E ele diz, Pai, perdoa, não impute esse pecado, não leve em conta, perdoa esses pecados. E sabe quem estava participando dessa morte? Era Saulo, o grande apóstolo Paulo. Ele estava presente, ele orou por Paulo e Paulo foi salvo, querido. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa os pecados deles, eles não sabem o que fazem. Sabe o que aconteceu? Veio perdão para nós. Nós somos resultados do perdão de Deus, de Cristo lá na cruz. Então, o que acontece se nós não perdoarmos? Vamos ver agora por que acontece nós não perdoarmos. Primeiro, nós não somos perdoados. Lá em Mateus, como eu já falei, que mostra a oração do Pai Nosso, capítulo 6, do 9 a 15, fala, se nós não perdoar os homens as suas ofensas, o Pai também não nos perdoa. Segunda coisa que acontece se nós não perdoarmos, nós quebramos princípios bíblicos. E quando nós quebramos princípios bíblicos, os princípios bíblicos nos quebram. A gente paga um preço. É sério. Outra coisa que acontece, vem males, vem coisas ruins para nós. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que mostra lá que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, o que acontece nesse trino? Primeiro, corpo. Vem doenças físicas, queridos. Vem doenças físicas no estômago, com gastrite ou úlcera. Vem problemas cardíacos, como hipertensão também. Vem problema nos ossos. Vem problema no sistema nervoso. Enfim, vem muitas doenças físicas. Muitas doenças físicas. E, como nós vimos que nós somos formados corpo e alma e espírito, então o corpo vem as doenças. E na alma, qual a doença? Vem a tristeza, vem o ódio, a pessoa fica feia, tá?
vem a ira, vem a raiva, vem o nojo, vem a amargura, a pessoa é amargurada. Então a alma vem esses tipos de doenças emocionais. E no espírito, o espírito é lançado na prisão, que está no capítulo 18 de Mateus, versículo 34 e 35, você pode conferir, que a pessoa é entregue aos verdugos. E o que é verdugo? São os atormentadores. A pessoa é atormentada, a pessoa não tem paz. A pessoa que não perdoa, ela é rancorosa. É ruim estar perto de uma pessoa rancorosa. É ruim, queridos. Então é importante a gente, como cristão, perdoar. Ah, mas ainda é grande, foi traição, foi calúnia. Perdoa. Aqui era questão de morte, eles estavam perdendo a vida. Estevão perdeu a vida, foi morto, apedrejado. E as últimas palavras ele gritou em alta voz: Pai, perdoa, não leve em conta esse pecado. E a Bíblia diz que ele morreu. Ele expirou, ele morreu. Então, queridos, é importante. E o que devo fazer para perdoar? Toma uma decisão. Toma uma decisão, eu vou perdoar para o meu próprio bem. E você diz, perante Deus, perante os homens, Senhor, e perante o inferno, Satanás, eu perdoo. Eu perdoo e diz o nome, eu perdoo fulano de tal. E quando vem aquele sentimento de novo, você diz, eu já perdoei. Ele está perdoado. E quem perdoa não evita. Quem perdoa olha no olho. Quem perdoa serve quando a pessoa precisa. Isso que é o verdadeiro, o genuíno perdão. Então, é importante isso. Agora, queridos, eu lembro de uma frase que o pastor Melvin dizia. O pastor Melvin é o pai do pastor Eibe, da pastora Rebeca. Ele sempre falava isso nas suas mensagens, nos seus sermões. E eu lembro que uns 28 anos atrás, 27 a 28 anos, eu lembro da mensagem dele sobre perdão. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. O verdadeiro cristão é aquele que é perdoado e vive sempre perdoando. Então esse é o conceito do verdadeiro cristão para o pastor Melvin, e eu adquiri para mim. E eu quero dizer para você que eu quero falar uma frase muito importante para você. A sua vida jamais poderá decolar enquanto não se livrar do excesso de bagagens, de mágoas, de traumas, de ressentimento e de culpas. Jamais você vai decolar se não fizer isso. Tem que decolar, queridos. Temos que ir adiante. E eu quero nesse momento, junto com você, a gente orar. Lembra das duas perninhas? Uma é o amor e a outra é o perdão. Para andar bem, o corpo precisa de duas pernas. Uma é amor e o outro é o perdão. Você e eu precisamos, deve fazer parte de nós. Perdão é a coisa mais simples. Eu decido porque eu amo Jesus. Eu decido porque eu quero estar de boa com os demais. O pastor ele sempre fala que o vertical, quando você tem intimidade com Deus, o vertical gera o horizontal. Se você estiver bem com Deus, você está bem com os irmãos. Não tem como estar bem com Deus se você não estiver bem com os irmãos. E você sabe que são os maiores ofensores, como eu já falei, são os de dentro de casa. São as pessoas que estão próximas de ti. Então, e essas pessoas, queridos, que te amam, são essas pessoas que, sem vigiar, faz coisas que te ofendem. Então, temos que perdoar. Temos que perdoar do fundo do nosso coração, seja quem for, nós temos de coração. A melhor coisa é você deitar e você examinar, Senhor, sonda-me, e o Senhor mostrar que no seu coração não tem nenhuma ofensa contra ninguém. Não deixe para fazer isso amanhã, faça hoje, porque amanhã nós não temos certeza se estamos vivos. E eu quero nesse momento orar por você, queridos.
e repasse essa mensagem para aquelas pessoas que precisam tanto, aquelas pessoas que precisam a ser ajudadas, a importância de perdoar. Ah, mas eu não consigo. Diz para elas que é decisão. É decisão. Perdão não é uma opção, é uma decisão. Eu vou perdoar para o meu próprio bem e para o bem das pessoas que me ofenderam, ok? Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, eu quero orar para os meus irmãos que estão agora acompanhando nessa live. Senhor, fala com eles. Senhor, o Senhor sabe da vida de cada um. Nenhum de nós podemos te negar, Senhor. Nenhum de nós podemos esconder do Senhor, porque a sua palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A sua palavra diz que o Senhor vê o coração dos homens, o Senhor sonda, o Senhor conhece os pensamentos, o Senhor sabe o que passa na vida de cada um. Senhor, eu quero nesse momento pedir, ajuda eles a lançar fora esse fardo que faz mal para eles, a falta de perdão. E eu declaro eles conseguindo sim perdoar, do íntimo do coração, porque eles amam o Senhor, eles querem guardar os seus mandamentos e para o próprio bem deles. Que Deus abençoe cada um, Pai, dos ouvintes, dos que compartilharam, dos que estão aqui participando e que vão compartilhar essa mensagem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos, amo vocês, foi bom demais, obrigado pelo convite, que Deus abençoe um final de semana abençoado.